Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título Produção de dietas artificiais para larvas de camarão marinho, de autoria do Dr. Sérgio Nats. Ele é pesquisador executivo da Ziegler Bros. Esse artigo ele foi publicado online na GSA, né, Global Seafood Alliance, em 2001. Vamos dar uma olhada no sumário do artigo. Após a introdução, falar sobre fatores críticos a serem considerados na produção de dietas artificiais para larvas de camarão marinho. Em seguida, a tecnologia da microencapsulação, dietas úmidas, dietas de aclimatação e conclusão. Vamos para a introdução. Vamos dar uma olhada aqui. Tradicionalmente, alimento vivo como diatomáceas e artêmias é ofertado às larvas de camarão marinho nas larviculturas. O alimento vivo, entretanto, tem alto custo, qualidade nutricional variável e pode ser fonte de doenças para as larvas. Como alternativa ao alimento vivo, vem-se utilizando de modo crescente dietas artificiais para larvas de camarão marinho que, além de possuir um perfil nutricional equilibrado, são econômicas e seguras do ponto de vista microbiológico. À medida que as larvas de camarão passam pelos diferentes estágios de desenvolvimento, isto é, náuplio, zoé, mises e pós-larva, ocorrem mudanças na estrutura intestinal, na produção de enzimas digestivas e no comportamento alimentar. As dietas especiais para essa fase de vida do camarão devem contemplar e atender a todas essas particularidades. No passado, as dietas artificiais para larvas de camarão marinho eram apenas formas microparticuladas das dietas para os juvenis de camarão. Não se dava a devida importância, a devida atenção a importantes questões como digestibilidade, estabilidade hídrica e lixiviação. Como consequência, o desenvolvimento e crescimento das larvas eram prejudicados pelas grandes perdas de nutrientes ocorridas antes da ingestão da dieta e pela baixa capacidade digestiva desses animais nessa fase de vida. Avanços recentes na formulação, processamento, fabricação e oferta das dietas artificiais têm superado esses problemas. Com isso, as dietas artificiais para pós-larvas de camarão marinho podem ser tão eficientes quanto o alimento natural. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 vai tratar fatores críticos a serem considerados na produção de dietas artificiais para larvas de camarão marinho. Os dois fatores mais importantes a serem considerados são tamanho de partícula e estabilidade na água. Para assegurar que cada partícula alimentar contenha o balanceamento correto de nutrientes, os ingredientes utilizados devem ser finamente moídos. Entretanto, a relação área de superfície e volume aumenta à medida que as partículas se tornam mais finas. Com isso, a taxa de lixiviação de nutrientes para a água tende a aumentar. Para evitar que isso ocorra, os fabricantes utilizam aglutinantes especiais, tais como gelatina e alginato, que mantêm a coesão das partículas e ao mesmo tempo não interferem na digestibilidade. Até pouco tempo atrás não era possível a substituição total do alimento vivo, tais como náuplios de artêmia, por dietas artificiais, devido às grandes perdas de nutrientes para a água por lixiviação. Isso mudou quando os fabricantes de rações para aquicultura
desenvolveram e aprimoraram a tecnologia da microencapsulação, que é justamente o ponto 3, a tecnologia da microencapsulação na produção de dietas artificiais para larvas de camarão marinho. Microencapsulação é o processo pelo qual micropartículas alimentares, sejam secas ou úmidas, são revestidas por um segundo material com o objetivo de proteger as micropartículas da ação da água. No caso das dietas artificiais para larvas de camarão, o objetivo da microencapsulação é proteger os nutrientes hidrossolúveis da dieta da lixiviação para a água. As microcápsulas podem ser tão pequenas quanto 1 micrômetro. Existem vários mecanismos pelos quais os nutrientes encapsulados são liberados para o organismo da larva. Frequentemente, essa liberação se dá pela ruptura mecânica ou dissolução da parede capsular. Existe também a possibilidade de a liberação ocorrer pela biodegradação e lenta erosão da cápsula. Nós temos agora uma figura. Essa figura retrata o processo, o fluxograma simplificado da tecnologia de microencapsulação utilizada na fabricação de dietas artificiais para larvas de camarão marinho. Tudo começa na moagem fina dos ingredientes, indispensável para obter o correto balanceamento dos nutrientes, após o que acontece o balanceamento em si, que são as pesagens das quantidades devidas de cada um dos ingredientes finos, e mistura para a composição da dieta. Nesse momento são utilizados aglutinantes especiais com o intuito de diminuir ao máximo a lixiviação, a perda de nutrientes para a água. 2 desses aglutinantes especiais mais utilizados, gelatina e alginata. Uma vez balanceada e a mistura tendo sido realizada, a massa ela vai seguir para o processo de extrusão, após o que os filamentos vão ser triturados e ocorre o peneiramento para obter as micropartículas com o tamanho desejado. Finalmente, a última etapa é a microencapsulação, que é esse revestimento com a película lipídica que vai proteger os nutrientes alimentares da ação da água no processo de lixiviação. Deve ser utilizado envoltórios, películas que ao mesmo tempo protejam as partículas alimentares, mas que não comprometam a digestão alimentar, a atividade das enzimas digestivas. Feito isso, as microcápsulas estão prontas para fornecimento às larvas. Vamos agora para o ponto 4. O ponto 4, ele trata das dietas úmidas utilizadas na alimentação de larvas de camarão marinho. As partículas alimentares secas podem perder boa parte de seus nutrientes para a água nos primeiros minutos após a imersão. Isso quando não receberam a cápsula gelatinosa lipídica. A lixiviação somente diminuirá ou diminui quando o processo de hidratação da partícula reduzir sua porosidade. Por considerar isso, os fabricantes de rações para larvas de camarão idealizaram a produção de dietas microparticuladas úmidas, isto é, que já possuíssem o grau de hidratação necessário para manter os poros das partículas fechados. Os fabricantes de dietas
artificiais para larvas de camarão, eles enfrentam grandes desafios para produzir alimentos que simulem a textura macia, a flutuabilidade neutra e a digestibilidade alta do alimento vivo. Logo, o uso de dietas úmidas vai permitir uma maior aproximação dessas características físicas e químicas desejáveis, que não são observadas nas dietas secas. A textura úmida e macia da dieta facilita sua ingestão pelas larvas. Para assegurar que a dispersão da dieta úmida na água seja uniforme, os produtos devem possuir fricção superficial mínima com a água, isto é, apenas uma pequena parcela da dieta deve permanecer na superfície da água. Os processos de fabricação empregados não só na produção das dietas úmidas, mas das dietas para larvas de camarão em geral, utilizam tecnologias com menores temperaturas, que preservam a integridade estrutural de compostos sensíveis ao calor, tais como pigmentos, ácidos graxos ômega 3 e enzimas. Esse foi o ponto 4, dietas úmidas utilizadas na alimentação de larvas de camarão marinho. Vamos seguir. O ponto 5 trata dietas de aclimatação. Vamos ver. Dietas de aclimatação são aquelas empregadas por curtos períodos em ocasiões de elevado estresse animal, tal como ocorre quando se transfere as PLs dos tanques berçários para os viveiros de produção. São dietas especiais suplementadas com megadoses vitamínicas e imunoestimulantes. Essas dietas procuram simular a composição química da biomassa da artêmia, sendo desse modo uma alternativa ao uso da artêmia na aquicultura. Chegamos às conclusões do artigo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Atualmente já existe tecnologia disponível para produzir dietas artificiais para larvas de camarão marinho de alta eficiência. Dietas artificiais de alta eficiência para alimentação de larvas de camarão marinho. Dentre as tecnologias disponíveis, destaca-se o processo de microencapsulação das dietas, que é capaz de produzir micropartículas alimentares de elevada estabilidade hídrica que não comprometem a digestibilidade. Bom, este foi o artigo. Vou ficando por aqui, desejando a todos paz e saúde. Até a próxima.